Prazer estar aqui com vocês, que privilégio e ao mesmo tempo que responsabilidade, mas eu creio que o Senhor vai nos ajudar. Eu queria já pedir o pessoal e também queria te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 6. Enquanto você abre, eu quero dizer que o meu nome é Carlos Júnior, eu sou conselheiro tutelar aqui da nossa Regional Nordeste, e eu não sei se você sabe, mas essa igreja tem um conselheiro. E esse conselheiro está disponível para ajudar no que vocês precisarem. Sou membro aqui da Assembleia de Deus do bairro Goiânia. Justifica a ausência da minha esposa, porque nós estamos com caçulinha lá, pastor, de 20 dias. E ela teve que ficar lá cuidando do nosso pequeno. E glória a Deus em todas essas coisas. Eu não sou chique, essa coisa de palestra eu acho muito rebuscada, mas a minha oração é que eu seja o instrumento do Senhor e do Espírito Santo nessa noite. E que o Senhor opere aquilo que é a vontade dEle nesse lugar, nas nossas vidas, para que a nossa igreja seja relevante e cause um impacto nessa sociedade. Amém? Meus queridos, hoje eu vim falar para vocês sobre o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças. Para nós, de orar pela nossa vida, isso são frutos. E a festa da colheita já tem esses frutos presentes. E nós vamos colher mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse tema, ele é chamado Maio Laranja, e eu sei que a gente está em junho, por isso eu coloquei o Maio Laranja Plus, o Maio Laranja Mais. Eu acredito que a gente tem que falar do que eu vou dizer para vocês hoje o ano inteiro. Então, pode passar, por favor. Você que abriu a sua Bíblia, Deuteronômio, no capítulo 6, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Diz assim: E estas palavras que te ordeno nesse dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Aqui, Deus está falando com o seu povo para ensinar as crianças sobre as leis, sobre o ordenamento do Senhor. E é interessante, na perfeição da magnitude de Deus, que Ele não apenas está fazendo com que os pais ensinem os filhos a lei soberana dele, mas Ele está criando um hábito na família, diálogo. Às vezes, e olha que naquela época não existia o WhatsApp, não existia televisão a cabo, não existia serviço de streaming, Netflix, Disney Plus, mas ainda assim o Senhor estava interessado em que os pais e os filhos conversassem, que houvesse diálogo. Porque como que você vai ensinar uma coisa para a criança se não pelos exemplos do dia a dia? E é por isso que Deus vai falando: olha, ensina quando você está levantando, ensina ao deitar, ensina no caminho, não deixa de ensinar, porque esse ensino, essa função pedagógica, ela tem que ser constante, incessante e insistente. Porque ninguém nasce pronto e a criança precisa desse ato pedagógico do ensino. E o Senhor vai, quando nós obedecemos esse mandamento, a gente vai gerando em nós essa cultura de aprender a falar com os nossos filhos, ensiná-los a falar conosco, e aprender a ouvir os nossos filhos, e ensiná-los a nos ouvir. E isso não veio da terra, isso veio do céu. E quando a gente assume na nossa casa essa cultura, assume na nossa família essa cultura, a gente muda a realidade das coisas. Porque nenhum de nós está fadado a viver os traumas ou os erros que os nossos avós, bisavós ou mesmo que os nossos pais cometeram. O sangue de Cristo, ele veio para nos libertar e trazer uma nova realidade para a nossa casa hoje, para a nossa família agora. Porque a palavra do Senhor disse aqui no versículo 6 e no versículo 7, que ensinarás diligentemente. Você vai empreender força, você vai empreender atenção e você vai se entregar nesse ensino. E como que eu vou traduzir isso para o tema que eu vou falar? Pode passar, por favor. E aí eu fui buscar lá no Estatuto da Criança e Adolescente, quando o artigo 4º dizer o seguinte: é dever da família. O primeiro dever é lá dentro de casa. Às vezes a correria da vida, todo mundo aqui trabalha muito, estuda muito, faz tantas coisas no ministério,
Mas como o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer, olha gente, tem que proteger as crianças, mas o primeiro lugar de proteção é a família, depois é a comunidade, olha aqui a comunidade, os vizinhos, a igreja, depois é a sociedade, você está andando de carro, está vendo uma criança pedindo no sinal, está vendo uma criança em situação de vulnerabilidade, você vai fazer alguma coisa a respeito disso, e depois vem o Estado, que é saúde, educação, assistência, conselho tutelar. Mas o primeiro lugar, e é o lugar em que a gente tem que trabalhar e se empenhar mais, é a família. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em 2020 a gente fez uma jornada de capacitação mútua por internet dos profissionais da prefeitura aqui da Nordeste. Então foram 8 dias de 4 horas por dia de capacitação, em que eu ensinava o que é o conselho, o pessoal da saúde ensinava o que é a saúde, e a gente ia se capacitando. Deixa eu te contar o que a gente chegou à conclusão. A gente precisa fortalecer a família, porque quando alguém vai ficar dependente químico, não é a saúde sozinha que vai dar conta. Quando alguém vai ficar numa condição de vulnerabilidade financeira, não é a assistência sozinha que vai dar conta. Quando esse menino, essa menina não quer ir mais para a escola, não é a escola sozinha que vai dar conta. Quando está dando problemas diversos, não é o conselho tutelar sozinho que vai dar conta. Mas o maior investimento que nós podemos fazer como igreja, como sociedade, como serviço público, como onde você estiver, é investir na família. Foi por isso que eu entendi que eu precisava peregrinar nos espaços que eu tenho entrado, tais como a igreja, e essa aqui que eu estou hoje, e gerar esse fruto de prevenção, de ensino, que muda uma história, que muda realidades. Pode passar, por favor. E aí eu trago essa fala do pastor e teólogo Amir Mauerhofer, que ele diz o seguinte, deixa eu tomar uma água aqui para a seca. Ele diz o seguinte: muitas crianças estão sofrendo no meio de uma sociedade que é hostil a elas. Muitas são deixadas à própria sorte e não sabem como cuidar das suas vidas. Muitas são abusadas sexualmente, fisicamente e verbalmente. Outras sofrem e enfrentam problemas devido ao divórcio dos pais. Cada uma delas precisa da mensagem de salvação para saberem lidar com as dificuldades da vida. Quando vem a nossa irmã aqui e fala, olha gente, nós precisamos de mais voluntários no Ministério Infantil, isso é lindo. Isso é um convocar de Deus. É um convidar de Deus para que nós saiamos desse lugar de ficar parado, de estagnação, e a gente possa tomar posse desse chamar dele e transformar a vida desses pequenininhos que estão aqui, porque nenhuma outra instância da sociedade pode fazer tanto por essas crianças como a igreja. E aí eu assumo a minha limitação como conselheiro tutelar, como estudante de psicologia. Eu sei até onde vai o braço dos serviços públicos, da psicologia e de tantos outros, mas o braço da igreja, ele é infinito. Obrigado, pastor. O braço da igreja, ele é forte, ele é acolhedor, ele é de esperança, ele é fora das circunstâncias. Quando a igreja abraça alguém, principalmente uma criança, não há limites porque pode acontecer com a vida desse pequenininho e dessa pequenininha. Pode mudar uma história, e principalmente, não só uma história terrena, presente e mortal nessa terra, mas pode trazer o fruto de uma vida eterna para eles. E é por isso que a gente tem que, cada dia mais, se apropriar disso e se posicionar. Pode passar, por favor. E aí vem o Estatuto da Criança, a gente trazer a revolução naquilo que a gente entende como compreender criança e adolescente. Quando ele vai dizer que a criança e o adolescente estão numa condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Esquisito, né? O que está querendo dizer com isso? Está falando que eles não estão prontos, eles não sabem certinho quem eles são e que eles precisam ser ensinados para poder se desenvolver da maneira correta, sadia, protegida. E aí, olha, essa lei foi escrita em 1990, falando que as crianças estão numa condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Mas há 5.000 anos atrás, Deus estava usando Moisés para dizer que essa condição já existia e que nós temos que ensinar as crianças ao levantar, ao deitar, no caminho, ao sentar, porque elas precisam, carecem e demandam desse ensino, porque é esse ensino que constitui elas.
Pode passar, por favor. Sabe por que esse ensino constitui elas? Porque ninguém nasce pronto. Você já parou para pensar nisso? Ninguém nasce pronto. Quantos aqui conhecem a história do Mowgli, o menino lobo? Aquele filmezinho da Disney. Mowgli é um menino que foi abandonado lá na selva. E ele é, na literatura, criado por lobos. E adivinha só, ele acha que ele é lobo. Ele anda como lobo, ele come como lobo, ele uiva como lobo, ele faz as necessidades fisiológicas como lobo, mas ele não é lobo. Ele é gente. Mas ele é gente que pensa que é lobo, porque ele foi ensinado que ele é lobo. Às vezes, quando eu estou atuando nos casos, e eu sei quais são os casos que eu tenho nessa rua, na de trás, nas outras. Às vezes tem coisas terríveis que acontecem do ladinho da sua casa e você não se dá conta, não sabe. E essas crianças que são vítimas desse tipo de violência, e aqui eu estou trazendo principalmente para a violência sexual, elas vão sendo ensinadas que elas não são gente, mas que elas são lobos, que elas são objetos, que elas existem para serem usadas e descartadas. Porque é isso que a pessoa vai aprendendo. Porque nós somos os seres de aprender. E se nós não aprendemos aquilo que vem do céu e aquilo que o Senhor Jesus nos ensina por intermédio dos ministros deles, por intermédio da nossa família, dos nossos pais, em que outro lugar na face da terra uma criança como eu era poderia ouvir aquele hino lindo? Lá quem é velho igual eu vai saber, que diz assim: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Vocês conhecem esse hino? Só o pessoal da velha guarda, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Em que outro lugar da face da terra a gente aprende isso, se não aqui, se não na igreja, se não na nossa casa, na nossa família? Porque o óbvio deve ser dito, o óbvio deve ser dito, o óbvio que é: eu te amo, filho, eu te amo, filha, você é especial, você é importante, você tem um valor, você não é qualquer coisa. E eu estou te corrigindo porque você tem um valor, porque eu me importo. Nós temos que dizer o óbvio, porque o óbvio não está posto para eles. Eles precisam aprender o óbvio, que eles são herança do céu na nossa vida, que o Senhor Jesus nos deu a eles e nos entregou para que possamos cuidar deles. E que mesmo os que não são nossos filhos, mas que são nossos filhos na fé, que são os nossos pequenos discípulos aqui na igreja, no nosso trabalho, no meio da parentela, no meio dos nossos vizinhos, nós estamos condicionados e convocados a ser embaixadores desse reino, que muda a realidade da vida, que muda a história, e que diz: olha, você tem um valor, você não é objeto. Tem um autor da psicologia, o nome dele é Levi Vygotsky, e ele disse o seguinte: nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Se você parar para pensar, em você tem muito da sua mãe, não tem? Em você tem muito de quem te criou, do seu pai, se ele foi presente, não tem? Porque nós vamos sendo construídos através dos outros. É por isso que essa garotada toda que estava aqui vão levar isso aqui para o resto da vida. E a palavra tem uma promessa: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque se ele crescer, ainda que se desvie dele, ele vai encontrar o caminho de volta, sabe? Porque isso constituiu ele como ser. A igreja, o evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo o constituíram. E eu queria fazer um exercício com vocês para a gente pensar: quantas crianças não têm essa oportunidade de entrar num templo como esse e ouvir essa verdade, e serem salvas das situações de abuso sexual, de violência, de negligência a que elas estão atravessadas? Eu acho que o nosso papel como igreja também é esse, de abraçar, de se abrir e de constituir. Como é maravilhoso quando eu consigo dar um pedacinho meu, bom, para constituir quem é esse outro, essa outra que está se desenvolvendo nessa condição peculiar de desenvolvimento. E aí eu faço parte da história dele. Eu fui professor aqui no Norina Rabelo durante 8 anos. E aí, quando eu fui para o Conselho Tutelar, lá em 2014, eu perdi o contato com muitos alunos que eram piquetuchos assim. Dia desse a gente fez um evento lá no Conselho e eu chamei o pessoal do Norina para fazer um batuque lá, para fazer uma percussão.
Chegaram aqueles marmanjões assim: professor, quanto tempo, nossa! Eu falei: gente, quem que é esse rapaz? Quem que é esse homem? Quem que é essa moça? Porque a gente faz parte da história. Eu tive o privilégio de constituir um pouquinho da história deles. Será que você também vai ter esse privilégio de constituir a história dos nossos pequenos aqui no ministério? Ou onde quer que o Senhor te coloque? Porque nós estamos o tempo todo, e é por isso que o Senhor nos convoca a ensinar constantemente. Agora, pode passar. Imagine uma criança que ela se torna quem ela é através dos outros, que ela está numa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que ela está aprendendo a ser quem ela é, que ela está descobrindo que ela tem valor, ela tem dignidade, ela merece respeito, ela tem direitos, ela tem deveres, mas no meio dessa formação, ela acaba sofrendo um abuso sexual, um trauma invasivo, violento, omisso. E isso vai gerando nela uma fermentação de coisas na constituição de quem ela é como gente. Medo, culpa, nojo, raiva, ressentimento, remorso, ódio. Inclusive não só contra o abusador, mas contra Deus. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor permitiu? Onde Deus estava quando eu sofri essas coisas? Se nós não ensinarmos para ela que Deus estava chorando com ela junto com isso, e provendo os meios para tirar ela daquele lugar, essa alma se perde. Porque eles precisam da voz daqueles que são capacitados, não só tecnicamente, mas capacitados pelo Evangelho para mudar histórias. Porque esse borbulhão na cabeça dessas crianças, ele vai crescendo, 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 crescendo. E se a gente não intervém, como que ela sai sozinha desse grande abismo? Eu tenho um videozinho que o pessoal da equipe técnica ali vai passar para a gente. Ele tem 2 minutinhos. Eu queria colocar para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção em nome de Jesus. Minha mãe, ela me teve com 13 anos de idade. Com 5 anos, as coisas começaram a piorar, porque meu padrasto ele começou a beber todos os dias. E toda vez que ele bebia, ele chegava em casa, ele agredia a minha mãe. Ele batia muito, né? De tantas agressões que ela sofria, ela começou a produzir agressão também. Então eram as ruas e mais ruas que eu levava. Muitas noites, quando ele chegava, eu sentia que ele me tocava. E eu ficava, no primeiro momento eu ficava com medo porque ele me ameaçava. Eu disse: olha, se você contar para sua mãe, eu mato sua mãe e mato você também. Eu não tinha dúvida que ele poderia fazer isso, né? Então eu comecei a fugir de casa. Eu pegava barco, eu não sabia ler, não sabia escrever, então eu barco ia embora, sem destino. Quando eu chegava nessas cidades, eu caminhava pela cidade por horas, e quando eu estava com fome, eu baixei na casa de alguém. Estava com fome e contava o que tinha acontecido, porque eu tinha hematomas no corpo, então as pessoas acreditavam. E aí eles falavam: não posso ficar com você, você tem família, então me mandavam para Manaus. E a história foi se repetindo também mais forte, mais violenta. Quando eu comecei a falar para ela o que estava acontecendo, ela não acreditou. Então, quando ela não passou mais a acreditar em mim, foi quando realmente eu me senti, eu digo, eu não sou nada para ela. Ela prefere ficar com ele do que comigo, do que acreditar em mim mesmo. Foi quando eu não quis mais voltar para casa. A última fuga que eu fiz, eu não fui para a cidade, eu fiquei em Manaus mesmo. Só que eu fiquei morando no centro da cidade. Foi quando eu conheci o outro lado da violência também, que é da exploração sexual. Foi quando você é usado para algo, né? Sem saber que vai ser usado. A rua me causou muitas dores também, então eu já não tinha para onde ir, então eu tinha perdido a esperança mesmo. Chegou um momento que eu disse: onde me colocar eu vou ficar, não saio mais. E foi quando me levaram para o acolhimento institucional, e aí eu fiquei nesse abrigo por mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, porque a mãe não tinha ido mais me procurar. É um abrigo buscado que maltratava muito a gente também.
Eles viram a situação daquela, eu ia apanhar. Comecei a bater enxada no muro. Deu em 15 dias, já tinha um buraco. E aí foi um momento, eu corri, mergulhei no buraco e passei. E foi quando eu cheguei na casa da mamãe Margarida. Ela me deu banho porque eu estava muito suja de barro, ainda por ter passado pelo buraco. E eu lembro o cheiro da roupa que ela me deu, porque eu nunca tinha tido uma roupa nova. Aquele momento que eu chegava escura, eu comecei a ver a luz. Aleluia. Parece que essa é uma realidade muito distante da gente, não parece? Ainda mais porque o vídeo que eu trouxe é lá de Manaus, é lá do norte, e aí a gente fica com a sensação de que não, isso acontece lá realmente no oeste, no norte, lá o pessoal é muito vulnerável, eles precisam muito de ajuda mesmo. Dá a impressão de que apesar da dor, porque esse é um assunto que amarga a boca, não amarga? Esse é um assunto que revira o estômago. E a gente acaba tendo a falsa ilusão de que ele é um assunto distante de nós. Quando na verdade é muito provável que exista algum vizinho ou vizinha seu que esteja sofrendo exatamente o que essa moça sofreu na infância. Pode passar o slide, por favor. Porque, infelizmente, o nosso país é o segundo no ranking mundial em números de abuso sexual e exploração sexual infantil. O segundo no mundo. E a gente não enxerga isso. E a televisão não fala disso. Porque não dá audiência. Porque é um assunto desagradável. Porque é um assunto desagradável. E aí, o número vai só se expandindo. E a gente vai vivendo alheio a isso. Sem entender que os nossos pequeninos também, os nossos filhos, podem estar sujeitos a essa realidade. E por isso eu vim aqui hoje capacitar vocês, para que a gente identifique, trate, previna e proteja. Porque esse número do Brasil ser o segundo no mundo, para mim é assustador. Sabe, a gente está atrás só da Tailândia. E deixa eu te falar por um segundo como é a Tailândia, na sua capital, Bangkok. Em Bangkok, um homem desses perversos, ele anda na rua e tem crianças pré-adolescentes na vitrine dançando, seminuas. E ele entra naqueles estabelecimentos e fala: eu quero 2 meninas e um menino de tantos anos. Lá as crianças, os pré-adolescentes são produto. E a lei não dá conta. Atrás desse país estamos nós. E aí você pode dizer: não, Carlos, mas é porque o Brasil é um país imenso territorialmente, talvez é por isso que os números são grandes. Tem outros países continentais gigantes, mas o país que está em segundo lugar no mundo em número de abusos sexuais e exploração sexual é o nosso. E a gente tem que quebrar essa cultura e se apropriar da cultura do reino. Chega dessa história de boto cor-de-rosa. Sabe quem que é o boto cor-de-rosa? É o pai, é o tio que violenta e engravida a menina e ele não pode falar que a violência aconteceu dentro da família. Aí foi o boto. E isso é folclore, não para nós. Para nós isso é abuso sexual. E a gente vai enfrentar isso. Pode passar, por favor. Eu trago alguns dados e esses dados eu trago eles de 2019 e eu vou explicar mais para frente por quê. O Brasil tem oficialmente 500 de números de casos por ano de abuso sexual e exploração sexual, 500 mil casos ao ano. 500 mil de crianças e adolescentes vítimas de abuso. Assusta, né? E se eu te disser que esse número não é o real? Que quando você entra no IBGE, nas fontes de pesquisa, esse número ele está dizendo, principalmente aqui na região sudeste do Brasil, será que eu estou segurando rápido, gente? Da região sudeste do Brasil,
da região sul e do centro-oeste. Esse número, ele não tem tantos dados lá do norte, lá do nordeste e de outros lugares do país. Então eu chutaria que o número real é 3 vezes esse, por ano. São 1.370 crianças por dia vítimas de violência sexual. Por dia, gente, oficialmente. Quer dizer que hoje, quando der meia-noite, os números dizem que são 1.370 crianças que foram abusadas hoje. E dessas crianças, 81% das vítimas são do sexo feminino. Ah, então não quer dizer que se eu tenho um filho homem eu estou livre? Não. O número de vítimas de meninos está aumentando, porque o número de abusadores adolescentes está crescendo também proporcionalmente. E esses abusadores adolescentes, eles estão abusando tanto de meninos quanto de meninas. E o dado para mim mais preocupante não é nem esse que fala que 53% das vítimas são abusadas até os 13 anos. Quem assistiu o jornal aqui esses dias viu a menina que abortou, que acabou tendo uma relação sexual com um adolescente de 13, engravidou e a justiça concedeu o aborto para ela. Para mim, o dado mais assustador é esse ali, de 75% dos abusadores são pessoas próximas, são pessoas do núcleo da família, do núcleo de amigos, que comem na mesa com a gente, que a gente não desconfia. 75% deles estão próximos e a gente até gosta deles, porque a gente não sabe o que eles estão escondendo por trás de uma face agradável, de um bom humor e de um carisma. E a gente tem que abrir os nossos olhos. E abrir os olhos não é ficar maltratando todo mundo, nem desconfiando de todo mundo, mas é acertar por excesso, ser cautelosa e cauteloso por excesso, observar os sinais e dar atenção, levar em conta. Pode passar, por favor. Se eu dissesse para vocês, meus irmãos, que um desses 4 homens, não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho, imagino que sim. Se um desses 4 homens estavam ali, se eu dissesse para vocês que um deles é um abusador sexual, qual que você me diria que é? Vamos levantar as mãos. Quem acha que é o primeiro? Ok. Quem acha que é o segundo, o rapaz negro? Quem acha que é o terceiro? E quem acha que é o quarto? Olha que interessante. Eu já dei essa palestra pelo menos em umas 10 igrejas. E a fotinha do terceiro é unânime. Todo mundo acha que é ele. Mas ele é um ator da internet. É uma foto que eu peguei. E porque ele tem um estereótipo daquilo que a gente acha que é o abusador, feio, com a cara ruim, mal-humorado, um senhor de idade, a gente acaba achando que o abusador é esse perfil. A gente acaba achando que o abusador tem cara, e o abusador não tem cara. O abusador é limpinho, é cheiroso, é educado, é cortês, sabe se portar em qualquer ambiente, sabe ganhar a confiança das pessoas, sabe enganar, gente. O abusador, ele, se eu colocasse aqui de verdade um monte de homens aleatórios dentro dele, no meio deles um abusador de verdade, ele é o último que vocês iam achar. Porque o violentador, e eu trago esse exemplo aqui, porque se eu tivesse ouvido a palestra, a primeira coisa que eu ia querer saber é: como que eu identifico esse cara? Como que eu identifico essa mulher que violenta crianças? Mas a verdade é que não tem como identificar pela aparência. A gente tem que olhar o comportamento. Ele é, ou ela é, uma pessoa que está muito próxima das crianças. Nossa, Carlos, você acabou de me desanimar, tipo o Ministério Infantil, que agora eu vou ficar perto das crianças, todo mundo vai desconfiar de mim. Calma, porque a gente vai aprender aqui hoje que não é um aspecto, mas que a gente tem que correlacionar vários aspectos para poder encontrar uma criança vítima de abuso. Mas o primeiro que eu quero desmistificar com a igreja e com vocês, gente, é: não tem cara, não tem rosto, não tem aparência. Pode passar então. Então, se não tem como eu identificar ele ou ela pela aparência, no que eu tenho que prestar atenção? Eu preciso prestar atenção nos sinais que a criança me dá.
A criança é o principal termômetro para a gente identificar se está acontecendo uma coisa com ela ou não, se ela está sendo vítima de uma situação ou não. É ela quem vai me dizer, é ela quem vai me mostrar no seu comportamento isso. Pode passar. Que sinais são esses? Uma criança que está sendo vítima de violência sexual, gente, ela vai mudar alguma coisa no seu comportamento, isso é fato. Cada criança tem uma linha base de comportamento. Se vocês repararem, até nos pequetuchos que estavam aqui na frente, tem um que é mais tímido, tem aquela que é mais solta, pula mais, tem um que é mais extrovertido, introvertido, engraçado, brincalhão. Cada um deles tem um comportamento padrão. E esse comportamento que você conhece, porque você é pai, tio, mãe, irmão, e você está próximo dessa criança, esse comportamento ele vai alterar num pico de uma vez, não vai ser gradativo. Não é assim que a criança mudou de escola e aí começou a dar um desses sintomas, não é isso. Não é que mudou de casa, não é que perdeu o vovô e a vovó, não é que o papai e a mamãe divorciaram. Estava tudo normal na vida. E aí ela começa a apresentar esses sintomas, que são quais? Alteração de temperamento. E quando eu falo alteração de temperamento, eu estou dizendo para o bem ou para o mal. Eu estou dizendo aquele que era feliz e começa a ficar amuado, tristinho, isolado no quarto. Mas eu também estou dizendo daquele que era super introvertido, quietinho, isolado, e ele começa a ficar super extrovertido de uma vez. Não, mas é bom, Carlos, não é não? Não é bom, ele está feliz, isso está mostrando para a gente que ele está alegre. Lembra que eu estou dizendo para vocês que ele tem um padrão de comportamento dele e que sem outro fator externo que você tenha conhecimento, ele mudou. Porque tem crianças que são vítimas de abuso, mas não sabem que o abuso é o abuso. Faz sentido? Tem criança que acha que o abuso é um carinho. Eu lembro daquela menina que eu atendi de 15 anos, que ela chegou para mim lá no conselho e falou: eu fui vítima de abuso. E eu perguntei quem foi e quando foi. Foi o meu padrasto há 10 anos atrás. Aí eu perguntei, como que é essa história que foi o seu padrasto há 10 anos atrás e você está vindo hoje para mim? É porque na época eu não sabia que era um abuso. Para mim ele estava me tocando como uma forma de carinho. Carinho que eu não recebia da minha mãe, carinho que o meu pai não me dava, mas que o meu padrasto me dava. Só que ela foi virando adolescente e no meio da conversa com as meninas da idade dela sobre a questão da sexualidade, ela entendeu, peraí, então isso é sexualidade? Então o que o meu padrasto fazia comigo era um abuso. Então às vezes a criança ela muda de temperamento para melhor porque ela acha que está recebendo um carinho. E aí imagina só, lembra que a criança foi desenvolvida numa condição peculiar, ela está se tornando quem ela vai ser? Ela estruturou a vida dela achando que ela tinha um padrasto super carinhoso. Quando ela descobre que esse padrasto é um violentador, um abusador, esse castelinho que ela construiu, ele desmorona. As bases de carinho da vida dela desmoronam. Para ressignificar isso, a gente precisa de ajuda. Então o primeiro sinal é a alteração de temperamento. Depois a alteração de comportamento. Comportamento sexualizado. Porque a gente sabe que as gerações mudam. Mas mesmo com a mudança da geração, a gente vê quando uma criança está com um comportamento mais sexualizado do que os outros da faixa etária dela. E aí a gente vê que tem alguma coisa errada. A fala está com muito palavrão sexualizado, ou está com muita fala sexualizada sobre órgão genital, sobre o ato sexual, ou mesmo o comportamento, toda brincadeira, está tocando, está pegando em posições. É o tipo da criança, a criança que é vítima de abuso e que não entendeu ainda que está sendo abusado, é aquela que vem brincar com você, ela senta no seu colo, mas ela senta de um jeito estranho. Ela toca em você, ela toca de um jeito estranho, porque aquilo para ela não é abuso, aquilo para ela não é segredo, aquilo para ela é carinho. E ela não entendeu ainda, e a gente tem que começar a ficar atento com esses sinais. Fala sexualizada. E aqueles que entendem que foram vítimas, eles começam a gerar uma raiva dentro deles. E essa raiva vai extravasar como? Violência contra os brinquedos, violência contra os animais domésticos. Às vezes, quando a criança é vítima de abuso e o abusador é homem, ele pega o bonequinho dele deliberadamente e começa a quebrar esse boneco. Não é que ele está brincando com o bonequinho e ele quebrou, não. A criança começa a quebrar o boneco como se fosse uma condição.
de extravasar essa raiva, esse ódio, esse ressentimento que ele tem desse abusador, e que ele e ela se sentem impotentes diante do violador, que é grande, que é maior, que ameaça, que coage, e ela vai extravasar isso nos brinquedos, vai extravasar isso nos animais. Então eu estou dando para vocês, gente, todos esses sinais, para a gente ir montando vários sintomas, para no final, depois de correlacionar tudo isso com 3 fatores que eu vou dar para vocês, a gente entender se pode estar acontecendo uma coisa ou não. Enurese noturna, que é a criança que já tinha parado de fazer xixi na cama, volta a fazer xixi na cama. E lembra do que eu disse para vocês, não é que aconteceu outra coisa, não é que mudou de casa, que perdeu os amigos, que está em luto, que aconteceu. Não. Estava tudo normal até onde você sabe, e aí volta esse comportamento. Fazer xixi na cama, isolamento, perda de sono, insônia. E aí eu tenho que pegar todos esses sintomas, e se eu estou percebendo nos pequenininhos que eu tenho contato esses sintomas, eu tenho que colocar eles num tripé de situações. Se ele e ela está sendo vítima de quem? Foi vítima onde? E vítima quando? Então é um tripé que funciona como filtro, principalmente para quem está aqui é pai, porque a gente tem mais proximidade com os nossos filhos. Então, se eu estou vendo essa palestra, essa fala, e eu percebi que um monte dessas coisas está acontecendo com o meu filho, eu tenho que parar e pensar, se isso aconteceu com ele, onde pode ter acontecido, quando pode ter acontecido, e quem pode ser o autor, para eu poder filtrar isso e tomar decisões sensatas, prudentes, procurar um psicólogo, procurar um conselheiro tutelar, procurar ajuda, procurar delegacia, não fazer justiça com as próprias mãos de maneira nenhuma, mas preocupar primeiro em garantir a liberdade dessa criança dessa situação. Pode passar, por favor. Então, para nós, o relato infantil, ele é de suma importância, porque é ele que vai me dizer o que está acontecendo com essa criança. É ele que vai me dizer o que está acontecendo com esse adolescente, com esse pré-adolescente. Porque, às vezes, as crianças querem nos contar as coisas, mas acham que a gente vai julgar as coisas que eles falam. E aí, se a gente não dá ouvidos para eles, a gente acha que tudo é balela, que tudo é história, não tem como dar certo. Às vezes a gente fica com medo de tomar alguma atitude, e eu já atendi pais que foram lá no conselho com esse medo, falando o seguinte: mas o meu medo, Carlos, é ser... Obrigado. O meu medo é que seja mentira, e eu passe vergonha, e eu me indisponha com um amigo, com um parente, quando na verdade não tem nada disso. O meu medo é esse. Deixa eu te dar um dado de um estudo. Das crianças vítimas de abuso, só 6% das crianças vítimas de abuso, de todas as crianças que vão falar sobre essa questão de sexualidade, olha, fulano me tocou, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, só 6% delas inventam que são vítimas de violência. Quer dizer que os outros 94% estão falando a verdade. Então, se o seu pequenininho, a sua pequenininha chegar para você falando alguma coisa, leve em consideração, porque são muito raros casos em que eles vão criar alguma coisa, até porque o mundo do abuso, o mundo da sexualidade, da violência sexual, ele está muito distante da realidade deles, é uma coisa muito desconhecida daquilo que eles vivem. Então, para poder criar, tem que ter o conhecimento. Então, se chegou e falou, leve em consideração, porque 94% estão falando a verdade. Segundo, perceber aquilo que eu já disse, que muitos deles e delas não têm consciência de que estão sendo vítimas de abuso, e a gente tem que ver, às vezes, no comportamento, se eles estão sendo vítimas. Então, coisas que eles brincam, que eles fazem com os coleguinhas e com a gente tem que perguntar: por que essa brincadeira? Nossa, mas onde você aprendeu? Quem brinca com você assim? Sem intimidar, sem coagir, senão a gente perde a proximidade que vai trazer essa verdade à tona. E principalmente, estabelecer com essa criança, que faz parte do meu convívio, uma relação de confiança. Se o meu filho não confia em mim para falar as coisas, ele não vai me dizer. Sabe por que ele não vai me dizer?
Porque quem é vítima de violência sexual entra num ciclo terrível. E é por isso que a gente precisa agir para quebrar esse ciclo. É o ciclo do medo, porque na hora que ele e ela tomam consciência de que são vítimas de abuso sexual, eles sentem medo. Eu não quero passar por isso de novo. Porque às vezes a gente acha que o abuso sexual é aquela coisa assim, tá andando sozinho na rua, vem uma pessoa à força e faz essas coisas, e nem sempre é. A verdade é que esses casos de violência no abuso sexual são minoria. A maioria desses abusadores é covarde, é sujo, é mentiroso, enganador. Ele vai ludibriando e enganando a criança e tentando comprar e conquistar ela. É por isso que na hora que ela se dá conta de que ela é vítima, vem o medo. E esse medo, ele vai gerar uma culpa. Por quê? Por que eu deixei isso acontecer? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui participar? Por que eu não me dei conta? Meu pai vai ficar com raiva de mim, a minha mãe vai me bater. Medo, culpa. E aí quando o abusador vai chegar para abusar de novo, essa criança já está com medo, já está com culpa e fala, eu não quero. Aí vem a chantagem. Se você não fizer, você lembra do vídeo que eu passei? Se você não fizer, eu vou falar para sua mãe que é você que estava me procurando, que é você que é o culpado, você que é a culpada, você que estava fazendo. E quando a chantagem não funciona, e aí ele vem para ameaça. Eu vou matar você, eu vou matar a sua mãe, eu vou fazer essas coisas. E aí a criança volta para o medo, sofre o abuso, sente culpa, é chantageada, é ameaçada, fica com medo. E esse ciclo ele vai até que alguém chegue e perceba essa criança. Até que alguém olhe com olhos cuidadosos, atenciosos e veja que essa criança está sofrendo e que tem alguma coisa errada. E para isso, a gente tem que treinar os nossos olhos, gerar empatia e amor no coração. E não achar que tudo é besteira. É melhor ser cuidadoso por excesso e perceber. Porque na minha experiência dos anos que eu estou no conselho, gente, não há nada mais gratificante do que estender a mão para uma criança e tirar ela fora desse ciclo. Quebrar esse ciclo na vida dela. O choro de alívio da criança, ele é, não sei nem como caracterizar. Porque é o alívio de quem não vai mais sofrer aquilo nunca mais. É o alívio de quem não está mais sob um jugo maldito, mas de quem está experimentando da liberdade. E para isso, a gente tem que ter atenção. E como que eu vou ter atenção? Pode passar, por favor, eu já estou caminhando para o final. A nossa reação com as crianças, ela é fundamental. A vida não é fácil para ninguém, né, gente? Todo mundo aqui é muito ocupado, todo mundo faz tantas coisas. Às vezes eu paro e penso na minha vida, trabalho, estudo, estou com 2 pequetuchos, tem casamento, tem família, tem ministério, tem tantas coisas. O trabalho do conselho é um trabalho que demanda tanto tempo, mas não é por isso que eu posso ser omisso com aquela herança que o Senhor me confiou. Porque não é sobre tempo, é sobre qualidade, é sobre entrega. É sobre desligar isso aqui no tempo que eu estou com eles, no tempo que você está com eles. Porque não adianta muito o dia inteiro com eles e o dia inteiro assim: ô mãe. Tá, pode falar. Esse tempo não tem qualidade. Faz sentido para vocês? Mas mesmo que seja meia hora por dia, mas uma meia hora de entrega, uma meia hora de presença, uma meia hora de troca, um momento de realmente participar da vida e se importar com a vida e levar em consideração. Então, às vezes, a gente está tão estressado do dia que a gente viveu, e tudo é tão rápido, a informação é tão rápida, são tantos problemas, que na hora que a criança vem trazer para a gente essa fala de pedido de socorro, a nossa reação pode ser inadequada. E isso não é história, isso é real. Às vezes eu já vivi e vi casos da criança falar com a mãe e a mãe fala: para com isso, menino, isso é coisa da sua cabeça, não fala mais isso não. Olha que estranho. Essa mãe que fala isso, ela está negando. Não, isso não aconteceu não, isso é mentira. E não é porque essa mãe é má, vocês entendem? É porque
é o que o Freud vai chamar de mecanismo de defesa. É uma coisa inconsciente. Ela não quer acreditar que isso está acontecendo com a filha dela. E o primeiro impulso é dizer um não. Não. Mas você também ficava enfurnado lá o dia inteiro. A culpa é sua. Você que deixou isso acontecer. Gente, isso marca a alma de alguém que está clamando por socorro e que está precisando ser livre disso e entender que não é um objeto de uso do outro, mas que é alguém que tem um valor porque o Espírito Santo se move nela. É alguém que tem um valor e que precisa de dignidade, de respeito, de proteção. E o último é quando fala assim: esquece isso aí. Não, recalca isso. Guarda isso. Não vamos resolver esse problema. Não vamos tomar atitude nenhuma. Não vamos fazer nada sobre esse assunto. Você acredita que isso acontece? Você acredita que muita gente que é responsável por crianças faz isso? E se omite nas suas funções protetivas? Mas nós não. Nós estamos sendo convocados essa noite para dar frutos de justiça nessa festa da colheita e transformar a realidade social das crianças que fazem parte do nosso convívio. Ao invés de todas essas coisas, o convite é para que a gente possa acolher. E acolher é ouvir sem julgar. Que a gente possa fornecer segurança e falar: que bom que você me disse isso. Vem, vamos ver o que está acontecendo. Vamos procurar ajuda. Porque é isso que eles precisam. Porque alguém que é vítima, gente, está tão enterrado e sendo sugado como uma areia movediça para esse lugar da depressão, do suicídio. Gente, 100 anos atrás não se falava em depressão infantil. E eu estou cansado de atender pré-adolescente de 11, 10 anos se cortando. Eu tenho certeza que alguém aqui conhece algum caso. Na escola o coleguinha está se cortando, quer pular da passarela, sofrimento. E para nós cabe um peso de responsabilidade quando a gente tem a cura para todos os sofrimentos. E é por isso que o nosso convite é para trazer essa cura para fora. É para ser atenciosos. É para libertar os cativos, os oprimidos. Para pôr em liberdade os algemados. E para abençoar e ajudar principalmente aqueles que não têm condições de serem ajudados, de se ajudarem sozinhos. Aqueles que não têm força para se defender. Aqueles que não têm capacidade de entender o que está acontecendo com eles. O nosso convite é esse. Pode passar, por favor. Então eu quero trazer para nós algumas ferramentas para a gente poder vencer isso. E a primeira ferramenta que eu trago são esses aplicativos. Se vocês tiverem interesse, depois eu mando a apresentação de slides aqui para o WhatsApp de vocês da igreja. Esses aplicativos ajudam muito a gente ver o que os nossos pequenos estão vendo no celular. Porque hoje é uma realidade que eles têm acesso ao celular e eles vão continuar tendo acesso, mas a gente vai mediando isso. E a gente vai filtrando isso. Um desses aplicativos é o YouTube Kids, porque cá para nós, gente, quando a gente põe isso aqui na mão de uma criança, a gente está pondo uma janela para o mundo. E o mundo tem de tudo. Começa pesquisando Barbie e daqui a pouco tem uma pessoa com a mente muito distorcida que fez um desenho sexualizado da Barbie e pôs no Google. E aí está vendo lá uma cena de obscenidade que não era para estar vendo. Aí começa a pesquisar o Ben 10 e daqui a pouco está vendo o Ben 10 fazendo besteira. Por isso que a gente tem que filtrar o aparelho celular. Não é de maldade, é para poder proteger. Não é privar eles da tecnologia, é para poder proteger a sexualização infantil. A gente tem que garantir que eles tenham o que é mais precioso neles resguardado, que é isso. E o YouTube Kids, ele é uma ferramenta que não é perfeita, porque você vai ver que eu coloquei ali no cantinho. Nenhum aplicativo de proteção é tão bom quanto a atenção daqueles que são responsáveis. Então não é só colocar o aplicativo e virar as costas, é gastar tempo, é prestar atenção. O YouTube normal que a gente assiste, a gente adulto, às vezes está passando o desenho da galinha pintadinha, vem um comercial, o que está no comercial, gente? Tudo quanto há. Tudo aquilo que a gente não acredita, tudo aquilo que a gente acha que é errado, tudo isso que a Bíblia condena está lá no comercial. E está lá o pequenininho assistindo, a pequenininha assistindo. Então eu deixo aqui como orientação o YouTube Kids. O segundo programa que eu deixo para vocês é o AppBlock, que é muito bom. Todos esses programas são gratuitos. Você instala ele no celular, o AppBlock, e você bloqueia quais aplicativos a criança não pode mexer enquanto ela está com o seu celular.
E o último é o Google Family Link, que é um link do Google para que tudo que a criança que tem, e o adolescente que tem o próprio celular, tudo que ele precisar acessar, vai ter que passar pela sua autorização primeiro. Essas ferramentas são perfeitas? Não são. Mas elas são ferramentas. Quer dizer que alguém tem que estar operando elas. E o convite, a primeira sugestão que eu dou essa noite é essa. Pode passar, por favor. E o próximo é, lembra do versículo que a gente começou lendo? Ensina a criança ao levantar, ao andar, ao sentar, ao deitar. Vamos nos aproximar da nossa família. Vamos desligar o Jornal Nacional um pouquinho e gastar tempo com eles. Vamos conversar dentro de casa e falar sobre as coisas da vida e tratar de assuntos que não são de sexualização infantil, mas que falam de intimidade. Com o meu mais velho, que já tem 4 anos, desde quando ele tem 2, eu já ensino ele, filho, você tem intimidade. Tem partes do seu corpo que são só suas e que ninguém pode encostar. Que partes são essas, pai? Quando a gente vai no clube ou na praia, que roupa que você veste? Eu visto sunga. Então, você está cobrindo a sua intimidade. É essa partezinha que você tem que proteger. Ah, pai, mas quando você está dando banho, você toca. Mas quando o papai toca, te desagrada? Porque quem pode tocar é só o papai e a mamãe, ou a vovó. Mas machucou? Te desagradou? Porque a gente tem que criar essas ferramentas, porque a gente não sabe se o abusador é o pai, é o tio, é o avô, é a avó. Então tem que ter uma rede de proteção, e essa criança tem que entender o conceito de intimidade para saber que o corpinho dela tem sinal vermelho, amarelo e sinal verde, que é onde pode fazer carinho, onde pode encostar. E a gente precisa tratar disso, sem tratar de sexualidade, a gente está falando de intimidade. E aí, gente, é maravilhoso, porque aí quando a criança... Aconteceu um caso terrível aqui na Regional Nordeste no mês passado. Tinha um coleguinha de uma escola que ele estava tocando todos os meninos e ameaçando bater. Ele juntava os coleguinhas no banheiro e fazia essas coisas e falava que se eles contassem para alguém eles iam apanhar, e ele era grande. Desses todos que sofreram isso por aquele coleguinha, eu tenho certeza que o pai e a mãe ensinou em casa. Esse ele foi na diretoria pedir ajuda e falar, olha, aconteceu isso e isso e isso, e ele tocou na minha intimidade, ele fez isso. Nesse momento o conselho pôde atuar, porque na verdade o que eu estou fazendo aqui com vocês, meus irmãos, é cavar serviço. Eu quero que vocês percebam o que está acontecendo ao redor e mandem para mim, porque a gente precisa salvar essas crianças. A gente precisa salvar esses pequenos. O número é alto demais para a gente não levar em consideração. O segundo país do mundo, mas a gente vai mudar essa história. A gente tem poder em Cristo para mudar essa história. E a gente está sendo capacitado essa noite não só de conhecimento, mas pelo Espírito Santo, para poder mudar essa história, mudar a cultura e a realidade desse país, em que nós damos atenção àqueles que não são o futuro da igreja, mas são o presente da igreja. E eu vi como eles são presentes aqui hoje. Então, ensinar sobre intimidade, diálogo, ensinar sobre toque, sobre beijo. Eu sei que tem famílias que o filho e a filha dão um selinho na boca do pai e da mãe. Você vai ensinar do seu jeito, mas você tem que ensinar. Ensinar que criança não namora. Ensinar que criança não faz certas coisas. E principalmente, proteger com uma rotina de diálogo. Pode passar, por favor. E aí vem o principal mecanismo de defesa, que é o meu presente para vocês aqui essa noite. Disse sempre. Esse é o melhor canal de denúncia do governo federal. Se você sabe, se eu estou falando aqui, e enquanto eu estou falando com você, você está pensando em alguma criança que você conhece, chegar em casa, liga Disse sempre. Amanhã está na mesa do conselheiro. E aí o conselho pode atuar. Porque o canal de denúncias ele é anônimo. E aí alguém vem e me pergunta, Carlos, eu preciso ter certeza para denunciar? Não precisa. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que o Conselho Tutelar ele deve agir diante do risco ou da violação. Então, se é um risco, uma suspeita, uma desconfiança,
Denuncie. É melhor proteger por excesso. É melhor proteger por excesso. Gente, tira a foto desse slide, anota no celular, anota na caderneta aí. Disque 100. Na dúvida, disque 100. Porque quando você liga o número 100 e faz essa denúncia, você está salvando uma vida. Na pandemia, quando as escolas que eram minhas maiores parceiras fecharam, a comunidade se tornou a maior parceira do Conselho Tutelar. Porque nenhuma outra política é como a escola, em que a criança fica 4 horas por dia, de segunda a sexta, e os que são de horário integral ficam 8 horas por dia. Professor vê tudo, professora vê tudo. E quando a pandemia fechou as escolas, lembra que eu tinha trago para vocês os números lá de 2019? Eu trouxe porque houve uma subnotificação. Então em 2019, 18, 19, os números de violência sexual no Brasil estavam só aumentando. E não é que eles estavam aumentando, é que as pessoas estavam denunciando mais e trazendo à tona o número real. E aí vem 2020, vem a pandemia, cai drasticamente. E ano passado, cai também. É hora da gente, como comunidade, entender que não é que as coisas melhoraram na pandemia, não. A criança ficou trancada em casa muitas vezes com o abusador e precisou do vizinho, da igreja, para poder tomar a atitude de denunciar, salvar essa criança. Então, meus queridos, pode passar, por favor. Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a disponibilidade dessa igreja. Estou pondo aqui o meu WhatsApp, as minhas redes sociais, eu estou à disposição. Essa igreja tem um conselheiro tutelar para poder abençoar e ajudar em tudo aquilo que o Senhor me confiou. A palavra de Deus diz que toda autoridade constituída foi constituída por Deus. Então eu encaro o conselho tutelar como um ministério. E se o Senhor me entregou esse ministério nas minhas mãos, ai de mim se eu negar, se eu for omisso, se eu for negligente. Então, por favor, não tenha medo, não tenha restrição, eu estou me colocando à disposição. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu sei que é um assunto duro, difícil, mas eu sei que nós vamos vencer e vamos mudar essa realidade social. Eu posso fazer uma oração, pastor? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos por um segundo. E como ministro essa noite, e como conselheiro constituído, autoridade constituída pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, eu quero ministrar sobre a sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos e trouxesse a sua mente, a sua família. E você que é adolescente e que talvez tem colegas que são vítimas disso na escola, também trouxesse esses colegas à sua mente, a sua própria vida. Senhor Jesus, na autoridade do seu nome nós oramos nesse momento. Agradecemos por tudo que nós aprendemos essa noite. Eu sei, Pai, que o Senhor tem um propósito com essa igreja. Eu sei que o Senhor vai usar essa igreja para manifestar o seu reino nessa terra. O seu reino é um reino de paz, é um reino de cura, de liberdade. Por isso usa cada um desses que aprenderam as crianças que estão oprimidas. Faça, Senhor, com que essas crianças encontrem eles na vida e nos caminhos, no trabalho, na rua, na vizinhança, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Mas leva eles aos cativos, Jesus. Leva eles aos oprimidos, Jesus. E usa eles, meu Deus, como canal do teu reino de liberdade. Que cada um desses aqui, meu Pai, seja constituído agora de autoridade, de bênção, para promover proteção em nome de Jesus, oh Pai. Para proteger essas crianças, Deus, esses adolescentes, Deus, usa a tua igreja, Jesus, usa a tua igreja. E enquanto o Senhor usa a tua igreja, guarda as nossas famílias, guarda os nossos filhos, guarda os nossos sobrinhos, guarda os nossos netos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos pequenos, as nossas crianças. Senhor, guarda e cobre com o sangue do Cordeiro, que no nome de Jesus essas famílias aqui sejam protegidas, resguardadas e livres de todo o mal. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe.